Aí, pô, hoje tem Nostalgia Ciência com convidados. Sério? Pra falar sobre o quê? Sobre esse negócio de terra plana. Que legal! Eu sabia que a Terra era plana. Se a terra fosse plana, a gente veria o nariz do Castanhari de qualquer lugar do planeta. É melhor assistir pra entender isso direito, né? Você sabia que a Terra não é uma esfera perfeita? Na verdade, ela é arredondada e achatada nos polos. Não é como se a Terra tivesse escolhido ser desse formato. O nosso planeta não tinha várias opções de formas para escolher? Ou então achou que esse seria o mais bonito, que mais realçaria a sua beleza? Não. Assim como acontece em uma cidade ou país, o nosso universo possui leis que precisam sim ser respeitadas. E é justamente por causa de uma dessas leis que a Terra é esférica. Eu sou o Felipe Castanhari e sejam bem-vindos a mais um Nostalgia Ciência. Está começando mais um Nostalgia Ciência, o quadro onde você aprende que a ciência não é só composta de equações, contas chatas, não. A ciência é muito mais legal do que você imagina. E eu sei que é chato, eu sempre repito isso, mas esses vídeos dão um puta trabalho, galera. Então, por favor, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo para apoiar esse projeto, se você quer que eu continue. E também de se inscrever aqui no canal Nostalgia, caso você ainda não esteja inscrito. Me siga também lá no Instagram, @FeCastanhari, porque eu sempre estou fazendo enquetes dos próximos temas do Nostalgia Ciência. E eu faço as enquetes lá, vocês podem votar e tudo mais, então me siga lá no Instagram. As pessoas que sugeriram esse tema foram essas daqui, lá no meu Instagram. Muito obrigado. Votem sim. Mas vamos então para o nosso vídeo. A Terra plana pode parecer uma brincadeira ou até mesmo um absurdo, ou quem dirá, uma grande trollagem em escala global. Mas não é. Exatamente, Castanhari. Os terraplanistas estão cada vez mais presentes nas redes sociais. E como eles parecem estar crescendo em números, a gente veio aqui te dar uma forcinha. Ah, muito obrigado. Eu vou precisar dessa força com certeza. Inclusive agora que vocês estão com um quadro muito legal de ciências, onde vocês tiram dúvidas sobre o universo de uma maneira científica, muito didática, muito legal, tá muito bacana. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser curtir e acompanhar esse quadro de ciência que tá muito maneiro. Primeiro é bom mencionar que estamos falando de algo que é completamente rejeitado pelos cientistas e pesquisadores do mundo inteiro: a Terra plana. Você já deve ter visto pessoas afirmando que a Terra não é redonda. Quem defende essa ideia diz que o nosso planeta é achatado como uma pizza e coberto por uma enorme redoma. O Polo Norte ficaria bem no meio da Terra. A Antártida estaria nas bordas dessa pizza, funcionando como um enorme muro de gelo, impossível de ser atravessado, igual a muralha de Game of Thrones. E o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho e ficam girando dentro dessa redoma. Então, esse é o modelo mais comum do terraplanismo, mas você pode encontrar sim alguns modelos um pouco diferentes um dos outros. Isso porque essa teoria vai mudando de pessoa para pessoa conforme ela vai se espalhando nas redes sociais. Mas espera um pouco, a gente já não sabe que o nosso planeta é redondo? A ciência já não provou isso faz tempo. E todas aquelas fotos que são tiradas da Terra do espaço? Bom, Nilce, muitas pessoas que acreditam na teoria da Terra plana dizem que essas fotos são falsas. Para eles, as provas científicas de que o mundo é esférico são parte de uma grande conspiração feita por governos de países e também por agências espaciais, como a NASA. Só que aí a gente tem um problema. Se todas as provas de que a Terra é redonda foram forjadas, os membros dessa conspiração teriam que aprender como viajar no tempo. Porque essa história de que a gente vive num planeta esférico não apareceu quando o homem começou a explorar o espaço. Ela é mais antiga do que muita gente imagina. E eu quero aproveitar isso que o Leão falou para convidar vocês a voltar na época das grandes explorações e conhecer um cara, um dos grandes navegadores que provou que a Terra é redonda. E a gente não tá falando do Cristóvão Colombo. Muita gente acha que foi ele que provou que a Terra é redonda. Ele acreditava nisso, mas ele não conseguiu essa prova por um motivo muito simples. Ele nunca deu a volta ao redor do planeta com seus barcos. Essa honra ficou com o navegador português Fernão de Magalhães. Em 1519, Magalhães saiu da Espanha e atravessou o Oceano Atlântico. Ele contornou o extremo sul da América do Sul, que hoje é chamado justamente de Estreito de Magalhães, e chegou ao Oceano Pacífico. Ele acabou sendo morto em um combate nas Filipinas, mas a sua expedição continuou. Os navios atravessaram o Oceano Índico, contornaram a África pelo Atlântico e em 1522 voltaram ao litoral da Espanha. Essa foi a primeira viagem de circunnavegação da história. Mas
Mas Magalhães não descobriu que a Terra era redonda, ele simplesmente provou algo de maneira prática, algo que a humanidade já sabia desde a época da Grécia Antiga. Na verdade, Pitágoras foi um dos primeiros a descobrir que a Terra era redonda. Outro grego muito famoso, Aristóteles, percebeu que as estrelas que aparecem no céu são diferentes de acordo com o lugar que você se encontra no planeta. Um modelo que claramente não faz sentido em uma Terra plana. Mas quem gostava de pensar muito sobre isso era outro grego, chamado Eratóstenes, que era diretor da Biblioteca de Alexandria. Ele descobriu através de uma observação bem simples, algo que só faria sentido em uma terra redonda. No mesmo dia do ano, durante o solstício de verão, e na mesma hora, meio-dia, objetos iluminados pelo sol nas cidades de Siena e Alexandria projetavam sombras diferentes. Na verdade, um dos objetos observados não tinha sombra nenhuma, pois o sol estava em seu ápice no céu, mas o outro tinha. Se a Terra fosse plana, os raios do Sol iluminariam o mundo inteiro pelo mesmo ângulo, e todos os corpos projetariam sombras iguais no mesmo momento. Mas objetos projetando sombras diferentes em cidades diferentes no mesmo horário, a única explicação para isso era uma curvatura na superfície da Terra. Então ele pegou algumas varetas e mediu as sombras nas duas cidades, calculando que elas tinham uma diferença de 7,2 graus. Como uma esfera tem 360 graus, Eratóstenes sabia que 7 graus era mais ou menos a 50ª parte de um círculo. Em outras palavras, a diferença de graus entre Alexandria e Siena cabia cerca de 50 vezes dentro de uma esfera completa. Depois ele mediu a distância entre as duas cidades, que estavam a cerca de 800 quilômetros de distância uma da outra, multiplicou esse valor por 50 e descobriu que a circunferência da Terra media mais ou menos 40.000 quilômetros. Com todos os métodos que a gente tem hoje, a gente sabe que essa circunferência é de 40.008 quilômetros no Equador. Cerca de 200 anos antes de Cristo, o Eratóstenes provou de forma prática que a Terra era redonda e, de quebra, calculou o tamanho da circunferência do planeta de forma quase precisa. Tudo que Magalhães fez ao dar a volta ao mundo foi provar que esses gregos estavam corretos. E ele não foi o único a fazer isso. Em 1924, pilotos americanos também deram a volta ao mundo usando aviões. E nos últimos anos, a gente teve pessoas que fizeram isso simplesmente usando a energia humana. Correram, pedalaram, remaram e, claro, tudo isso foi amplamente documentado. Mas se você quiser ter certeza de que a Terra é redonda, você não precisa dar a volta ao mundo. Mesmo porque isso não seria nem um pouco fácil. E demoraria muito tempo. Você pode fazer experimentos muito mais simples para enxergar isso, como por exemplo, ir até a praia e enxergar o mar. Se você observar os navios que se afastam no horizonte, vai perceber que eles nunca desaparecem de uma só vez, mas sempre de baixo para cima. Primeiro você deixa de ver o casco, depois o mastro, até o navio sumir totalmente. Isso acontece porque o nosso mundo é redondo. Aquele navio está desaparecendo do campo de visão por causa da curvatura da Terra. E nessa mesma praia você pode fazer um dos experimentos preferidos das pessoas que acreditam que a Terra é plana. E erguer uma régua na altura do horizonte. Você vai perceber que não existe curva nenhuma no horizonte. E isso prova que a Terra é plana, certo? Castanhari, fazer um experimento científico é sempre muito positivo, mas é muito importante saber interpretar os resultados desse experimento levando em conta o que a ciência já provou, porque é só assim que você vai entender o que a natureza está mostrando para você. Você sabe que a curva tá ali porque você viu os navios desaparecendo. Colocar uma régua na linha do horizonte não prova que a Terra é plana, e sim que o nosso planeta é tão grande que é impossível perceber a curva dele de uma distância tão pequena. Se você tem 1,80 e tá de pé na praia olhando pro horizonte, você tá vendo apenas 5,6 quilômetros de distância. Isso não é quase nada quando pensamos no tamanho da Terra, que é gigantesco. Por isso, é impossível perceber qualquer curva dessa distância. Para conseguir enxergar essa curva, nós precisaríamos fazer com que a circunferência da Terra parecesse menor do que ela é. Por isso, precisamos nos afastar muito do planeta. Muito mesmo. Não adianta escalar o Monte Everest. É preciso ir mais longe ainda. Para quem teve a sorte de andar no famoso avião supersônico Concorde, que infelizmente não é mais fabricado, teve a sorte de ver a curvatura da Terra andando a uma altura de 60.000 pés. Então você pode andar em algum avião a jato que consegue voar acima de 60.000 pés, ou 18 quilômetros de altura. Mas se você quiser ver a curvatura da Terra igual vemos esse globo aqui, você precisa ir ao espaço.
Mesmo se você estiver na Estação Espacial Internacional, que fica mais ou menos a essa distância da Terra, você ainda não vai conseguir ver toda a circunferência do planeta. Para isso, é preciso ir mais longe. Quando pisamos na Lua em 1969, conseguimos fotografar a Terra de longe, como nunca havíamos conseguido antes. Vemos então que o nosso lar é apenas uma pequena e linda bola azulada. Mas como a gente disse, os terraplanistas estão sempre falando que essas imagens feitas da Terra não são válidas, porque elas teriam sido feitas com aquelas famosas lentes olho de peixe, que produzem as imagens arredondadas. E não é de hoje que o homem tira fotos do planeta. Bem antes da NASA e da corrida espacial, cientistas já utilizavam balões para fotografar a Terra. E algumas dessas primeiras fotografias não mostravam curvatura nenhuma, simplesmente porque a tecnologia dessa época não permitia que a câmera atingisse uma distância suficiente do planeta. Com o passar dos anos, fotografar a Terra do espaço se tornou algo cada vez mais fácil. E na verdade hoje é algo até que comum. Só que é importante dizer que nem todas as fotos tiradas do espaço utilizam a lente olho de peixe. Aliás, em alguns casos isso seria impossível. Alguns astronautas das missões Apollo tiraram fotos do planeta quando eles estavam a 200 mil quilômetros de distância. Dessa distância, uma foto tirada com uma lente olho de peixe deixaria a Terra parecendo um ponto minúsculo no espaço. Uma boa parte das fotos tiradas pela NASA é feita com uma lente teleobjetiva. Não é a fotografia que é arredondada, é o planeta. E a ideia de que as fotos da NASA são forjadas esbarram num detalhe muito importante. A NASA não é a única agência espacial do mundo. Aliás, ela nem é mais a principal. Agências da Rússia e da China também ocupam esse posto. Ou seja, todas as fotos da Terra feitas por essas agências do espaço também são falsas? Por quê? Seria um complô dos poderosos fabricantes de globo terrestres para não perder dinheiro? Alguns terraplanistas se baseiam em interpretações de passagens da Bíblia para dizer que o planeta é plano. Bem, não é o nosso papel aqui discutir interpretações da Bíblia, mesmo porque isso é algo extremamente subjetivo e depende da crença individual de cada um. E a fé de cada pessoa precisa sim ser respeitada, assim como qualquer pessoa tem a liberdade de acreditar no que quiser. Só que uma pessoa pode ter sim a sua fé e ainda acreditar na ciência, mesmo porque são coisas completamente diferentes. A ciência não briga com a fé. Além disso, essa história de associar a teoria da Terra plana com religião é algo relativamente novo. Já faz séculos que as principais religiões do mundo já assumiram que a Terra é redonda e elas não têm nenhum tipo de problema com isso. E ainda temos outro ponto. A ciência faz mais do que dizer que a Terra é redonda. Ela prova isso o tempo todo. Um bom exemplo disso é o eclipse lunar. Diferente do eclipse solar, o lunar acontece quando o Sol projeta a sombra da Terra na Lua. E você não precisa de um telescópio para ver que essa sombra é o quê? Redonda. A gente pode pensar também no fuso horário. As várias regiões do mundo estão em horários diferentes por conta da curvatura do planeta. Se a Terra fosse plana, pessoas do Brasil e da China veriam o Sol nascer e se pôr ao mesmo tempo. E a gente sabe que isso tá bem longe de ser verdade. Podemos falar também das diferentes estações do ano, que só acontecem por causa da inclinação do eixo da Terra, que é esférica. Em uma Terra plana, esta inclinação não existiria. A luz do Sol seria a mesma em todas as épocas do ano, então não teria como ter verão, inverno, todas as estações. Agora, um terraplanista pode rebater tudo isso. Ele pode dizer que num eclipse nós vemos a sombra do disco da Terra plana na Lua. E para explicar os fusos horários e estações do ano, ele pode dizer que o Sol é muito menor do que ele realmente é, ou que ele está mais próximo da Terra do que pensamos, ou alguma variação desse argumento. Só que eles não consideram o fato de que se o Sol estivesse tão próximo da gente, sempre que uma pessoa andasse de avião, ela estaria se aproximando do Sol, porque ela estaria mais alta, então ela deveria ver o Sol aumentar de tamanho. Só que a gente sabe, pelo menos todo mundo que andou de avião sabe, que isso não acontece. Isso é verdade, Castanhari. A gente sabe que com um pouco de criatividade, a pessoa pode criar um modelo que justifique essa teoria da Terra plana. Só que o problema é que ela não vai conseguir provar isso de forma concreta e nem mesmo prever outros fenômenos que ainda não aconteceram. E é por isso que a gente pode confiar na ciência. A ciência funciona mais ou menos como um detetive em uma história policial. Ela não distorce fatos para provar algo que ela quer que seja verdade. Pelo contrário, a ciência quer descobrir exatamente a verdade. E ela faz isso analisando fatos e vendo quais deles podem ser provados. E como acontece com um bom detetive, a ciência também tem algumas leis ao seu lado. Se existe algo que é um grande problema para a Terra plana, é a lei da gravidade. Isso porque a gravidade é fundamental para a gente entender por que a Terra é redonda. Exatamente, Castanhari. A ciência sabe que o centro de gravidade de qualquer disco está no meio dele. E isso valeria também
para a Terra plana. Por isso, numa Terra plana, a vida das pessoas que morassem no meio do planeta seria relativamente parecida com a nossa. Só que quem morasse próximo da borda do nosso planeta, essa pessoa teria graves problemas. Isso porque a gravidade ficaria inclinada, puxando essas pessoas o tempo inteiro para o centro desse disco. Para ficar mais fácil de entender, isso seria a mesma coisa se você estivesse em cima de uma corda. Se você está bem no meio da corda, você tem a mesma quantidade de corda na direita e na esquerda. Ou seja, a força de um lado da corda é compensada pela força do outro lado. E a única coisa que a gravidade pode fazer é puxar você para baixo. Mas se você andar para um dos lados da corda, vai sobrar muito mais corda do outro lado. Então agora você tem a força que puxa você para baixo, mas também tem outra força puxando você para o lado com mais corda. Então, essa força da gravidade vai ficar na diagonal e ela vai se tornar cada vez mais inclinada conforme você se aproxima de uma das pontas dessa corda. Sim, a Terra plana não é uma corda, só que a gravidade na Terra plana seguiria esse mesmo princípio. Uma pessoa que andasse em direção da borda teria a sensação de estar subindo uma ladeira cada vez mais íngreme, mesmo se ela estivesse em um ambiente plano, por causa da gravidade no centro desse disco. Isso mudaria também nossa arquitetura. Quanto mais perto da borda, mais inclinadas as construções teriam que ser para compensar a gravidade do centro do disco. Então, se você mora numa terra plana, você não precisa ter medo de chegar muito perto da borda e cair para fora do mundo. Não, o maior problema é você cair na rua e ir rolando em direção ao centro do planeta por conta da atração do centro de gravidade. E essa não é a única maneira que a gravidade mostra que a Terra não é plana. Lembra o que o Castanhari falou no início do vídeo, que existe uma lei obrigando a Terra a ser esférica? Isso é obra da lei da gravidade. Exatamente, Luiz. Quando você enxerga outros planetas através de um telescópio, você percebe que eles são todos o quê? Esféricos. Por que todos os planetas que a gente consegue ver seriam redondos e só a Terra seria plana? Será que a gente é tão especial assim? Não! Isso acontece porque todos os planetas obedecem à lei da gravidade. Como a gente mostrou aqui, se a Terra fosse plana, o centro de gravidade dela estaria no meio do disco. Com isso, o planeta simplesmente não conseguiria sustentar o peso das suas próprias bordas, que seriam atraídas para o centro. A Terra iria literalmente desmoronar sobre o seu próprio peso e se tornaria arredondada. Assim, ela se tornaria uma linda bola azul, muito parecida com o mundo que nós conhecemos. Então a ciência não diz apenas que a Terra é redonda, mas também que o nosso planeta nunca poderia ter outro formato, por mais que algumas pessoas insistam nisso. Claro que os terraplanistas argumentam que a gravidade é uma mentira. Alguns afirmam que o que mantém os nossos corpos na superfície é a densidade. Segundo eles, eu e vocês só ficamos no chão porque somos mais densos que o ar. Caso contrário, nós flutuaríamos seguindo o mesmo princípio de uma bola dentro de uma piscina, por exemplo. Outros terraplanistas dizem que nós só ficamos na superfície porque a Terra está acelerando para cima numa velocidade de quase 10 metros por segundo. É mais ou menos assim, se você pulasse para o alto, você não cairia para o chão. É o disco que sobe para alcançar você. Eles também afirmam que, como é impossível a água ser curva, a superfície dos oceanos sempre seria plana. Bem, fisicamente falando, a água pode sim ser curva. Isso é algo que pode ser visto em um balde de água que está girando. Outra coisa, a água do oceano vai sempre acompanhar a curvatura da Terra. Isso porque a força da gravidade faz com que a superfície do oceano esteja sempre à mesma distância do centro do nosso planeta. O problema é que a gravidade é uma força fundamental do universo. E como toda força fundamental, ela não precisa de aprovação popular. Então, mesmo que você decida que a gravidade não existe e que o planeta é plano, a Terra não vai se importar. Ela vai continuar sendo uma esfera. E não é porque os gregos achavam que isso era legal ou que existe uma grande manipulação do governo para que isso seja verdade, e sim porque o universo funciona dessa maneira. Você pode olhar para o céu com binóculos e perceber que planetas como Marte, Saturno, Júpiter são redondos. Eles são todos redondos por um simples motivo. A distribuição mais perfeita da matéria acontece em uma esfera, onde todos os pontos da superfície ficam à mesma distância do centro e sob a mesma força gravitacional. Ou seja, depois de determinado tamanho, essa é a forma mais fácil, que gasta menos energia,
de se existir. E confie em mim quando eu falo, o universo está há muito mais tempo aqui. Ele sabe o que faz. E existem diversos argumentos dos terraplanistas que desmoronam com algumas simples perguntas. Por exemplo, onde está a borda da Terra? Atrás do muro de gelo? Cadê esse muro? Cadê fotos do governo que guarda esse muro? Muitos dizem que ninguém pode colocar o pé na Antártida porque ela é guardada pelos militares. Mas não seria preciso um número enorme de soldados para vigiar a Antártida inteira? E ninguém nunca conseguiu uma foto sequer de um desses soldados? E vocês vão precisar explicar isso para todo mundo que trabalha na Estação Antártica Comandante Ferraz, que é a estação brasileira montada lá. Isso é claro sem falar nas viagens aéreas. Essa é a rota que aviões usam para fazer voos sem escalas entre o Chile e a Austrália. Este voo demora cerca de 14 horas. Vamos ver como ele ficaria num mapa de terra plana? E esta aqui é a rota que aviões de algumas companhias aéreas usam para ir de Los Angeles a Dubai. Essa viagem demora mais ou menos 15 horas. E olha só como esse trajeto de 15 horas fica no mapa da Terra plana. Essa conta, infelizmente, nunca vai fechar. E se a Terra é realmente plana, por que a gente não consegue ver o Monte Everest de qualquer lugar do planeta? Ele tem 9 quilômetros de altura. Sem a curvatura da Terra, você conseguiria vê-lo da janela da sua casa, aqui no Brasil. E esse parece ser o problema de toda a teoria da conspiração. Nada que se fala numa teoria da conspiração pode ser provado. E se com todos esses argumentos os terraplanistas ainda acreditam que a Terra não é redonda, eles podem fazer algo simples: ir para o espaço e conferir eles mesmos. E galera, eu não estou sendo irônico. Muito em breve já será possível fazer turismo espacial com a empresa SpaceX. Claro, vai custar uma bela fortuna. Mas se você acredita que a Terra é plana, eu vejo isso como um bom investimento para você sanar de vez a sua dúvida. Compre então a sua passagem, ou então, já que é muito caro, tente, sei lá, uma parceria com o Elon Musk. Com sorte, a gente se vê no espaço. Pessoal, e esse foi o Nostalgia Ciência Terra Plana. Se você curtiu esse vídeo e essas duas pessoas maravilhosas, por favor, deixe o seu gostei aqui embaixo, que ajuda demais com a divulgação. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva também no canal dos meus queridos amigos Leon e Nilce, o Cadê a Chave e também o Coisas de Nerd. Os links estão aqui na descrição. Não deixe também de conferir o projeto de ciência que eles estão fazendo, que é muito legal. Mande também sua dúvida lá pro Leão, que ele vai responder de uma maneira muito simples e muito didática. Link também aqui na descrição. Obrigada, Castanhari, pelo convite. Eu adorei participar e eu espero que tenha sanado a sua dúvida com esse quadro. Eu queria também agradecer o convite e eu espero que as informações passadas aqui tenham sido úteis para você. E fico aguardando um convite também para eu fazer parte lá do quadro de ciência um dia lá, um collab também. A gente vai te esperar lá em Vancouver. Canadá. Canadá, é verdade, vocês moram longe pra cacete. E é bom que você pode voar pelo círculo polar. Muito obrigado pela sua audiência e como sempre, lembre-se, Mantenham-se sempre curiosos. Obrigado.